a salvação pertence a Jesus Cristo. O que os autores da confissão tentavam deixar muito claro aqui é que a salvação não pertence ao próprio homem. Esse era o objetivo central. É por essa razão que vocês vão perceber que durante todo o parágrafo você vai notar que todos os atos aqui são atribuídos a Cristo. Por exemplo, Cristo é quem aplica, Cristo comunica, foi Cristo quem obteve para nós os méritos. Veja, a salvação é desenhada aqui na nossa confissão de fé como um trabalho que pertence ao Senhor. E nós, que pertencemos ao círculo reformado, temos facilidade em lidar com isso, em dizer, assumir e afirmar que nós cremos que a salvação é apenas mediante a obra de Jesus Cristo. E essa afirmação de solos Christus, ou somente Cristo, embora seja extremamente fácil e até mesmo costumeira, é comum no nosso meio, em outros círculos ditos também cristãos, a coisa já não caminha tanto dessa forma. A ideia de solos Christus pertence mais ao meio protestante e de modo ainda mais enfático ao meio reformado do que em outras comunidades que também professam ou que dizem professar um cristianismo. Então, logo na introdução do material, vejam que no segundo parágrafo aparece aí o tópico introdução. Eu coloquei o seguinte para os irmãos, eu tenho muito costume de ler o material para explicar. Vejam, segundo parágrafo. Pois bem, esta aula foi elaborada com o objetivo de apresentar a afirmativa do somente Cristo. Nosso alvo é definir este conceito, definir este axioma tão importante para nós, reformados. Apresentar as evidências bíblicas que destacam esta afirmação e traçar algumas diferenças entre a compreensão protestante e a católica romana acerca desse tema. Qual é o objetivo da nossa aula? Conceituar solos Christus. O que é solos Christus de fato? Segundo ponto, observar as evidências bíblicas dessa afirmação que fazemos. E terceiro ponto, tentar entender o que é que nos distingue de católicos romanos quanto a essa afirmação. Como é uma semana em comemoração a um evento tão importante para nós que é a reforma, nós não podemos nos esquecer que reforma pressupõe a existência de algo. Existia algo para ser reformado. Uma casa, quando é construída, ela é construída do zero. Mas quando ela é reformada, é porque ela já existia e foi alterada de alguma maneira. E nós usamos essa expressão de um modo muito enfático, porque o que fizemos não foi construir uma nova igreja de Cristo, como os católicos, por exemplo, afirmam sobre nós, que nós construímos uma nova igreja, que nós construímos uma igreja de Cristo nova e por isso somos hereges e coisas semelhantes a estas. Não. O que nós fizemos foi mudar da estrutura da igreja aquilo que não pertencia de fato à fé cristã. A reforma, se é uma palavra que pode ser, nesse contexto nosso religioso, sinônima, seria purificação. O termo adequado seria esse. O objetivo não foi criar uma nova igreja, mas purificar a igreja de Cristo. Torná-la pura, santa, sem mácula, como ela sempre deve ser aqui na terra. E nós precisamos entender que todas as afirmações dos somentes que nós pronunciamos com muito prazer e alegria, somente Cristo, somente a fé, somente a Deus a glória, somente a Escritura, todas essas afirmações, elas têm um ponto central. E o ponto central é justamente um dos solas, que é sola Escritura. Qualquer afirmação que façamos, sola fide, por exemplo, de onde é que vem essa afirmação? De Lutero? Vem de Calvino? De onde vem? De Zwinglio? Não, vem da Escritura. Solos Christus, de onde vem essa afirmação? De onde vem essa ideia de somente Cristo? Da Escritura Sagrada. A Escritura, ela nos serve como base para que nós possamos afirmar algo acerca da fé. Eu vi no Instagram uma postagem, eu acredito que foi na aula do pastor Wesley, em que ele deixa muito claro o fato de que a tradição, ela é serva da Escritura.
ela se submete à Escritura. E isso é um ponto muito importante que já nos distingue, por exemplo, dos católicos romanos. Porque para eles a tradição não é serva da Escritura, ela está no mesmo patamar da Escritura Sagrada e, quiçá, até superior a ela em determinados contextos. Então vejamos, irmãos, a Escritura nos dá a afirmação de que somente Cristo é o Senhor da salvação. Isso é um ponto que nós já temos como pacífico. Mas como é que a gente pode conceituar de fato essa doutrina? E o primeiro tópico da aula, os irmãos podem acompanhar aí no material, é uma tentativa de fazer isto, definir a doutrina ou o ensino de solos Cristos. Veja, no começo do movimento da Reforma, nós nunca tivemos problema com os católicos romanos no que diz respeito à natureza de Cristo, ou às duas naturezas do nosso Senhor. Nós sempre concordamos com o credo, e eu coloquei um trecho dele aqui que eu quero ler com os irmãos, da Calcedônia, que foi produzido lá por volta do ano de 451. O objetivo desse credo era afirmar que o nosso Senhor, Cristo Jesus, é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Essas duas naturezas não se misturam, não se confundem, uma não complementa a outra, uma não preenche a outra, contudo, Cristo as possui. Jesus, Cristo. E observe o que o concílio, ou o que o credo estabeleceu. Todos nós, está no quadrado aí, deixei destacado, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Essa afirmação de que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem também é afirmada pelos católicos romanos. O credo da Calcedônia afirmava isso como uma tentativa de combater as heresias que se proliferavam, que se espalhavam na época, que tentavam ensinar, por exemplo, que Cristo é parcialmente humano, a natureza divina dele preenche alguns aspectos da sua humanidade, outros ensinos que tentavam trazer à tona a ideia de que Cristo, na verdade, era uma espécie de segundo Deus, era um Deus menor. A gente vê isso de forma semelhante hoje, uma espécie de eco desse ensino nos Testemunhas de Jeová, nas Testemunhas de Jeová. Eles, de certo modo, ensinam algo parecido. Então, o objetivo do credo era defender a fé ortodoxa. Era defender a fé bíblica, perdão. Esse era o objetivo, essa era a intenção. E o que acontece? No começo da Reforma, ou no movimento da Reforma, o problema de Lutero e o problema de outros reformadores da época não era com a natureza do Senhor Cristo. Não era quanto à sua divindade e humanidade. Mas era quanto a um tema que nós chamamos de justificação pela fé. Lutero tinha sérios problemas com o catolicismo romano, com o papismo, porque a justificação, na perspectiva luterana, que é a perspectiva ortodoxa, deveria ser, conforme a Escritura, somente pela fé. O homem é justificado pela fé em Cristo somente. E no catolicismo romano, até hoje, nós não temos essa compreensão. Se você lê o Catecismo da Igreja Católica, você vai perceber que eles também ensinam justificação pela fé. Eles ensinam que o homem é justificado pela fé, e eles apresentam textos bíblicos para isso. Só que nós defendemos que o homem é justificado somente pela fé. Se eu digo que o homem é justificado pela fé, mas não pela fé somente, eu tenho margem, eu tenho precedente para pensar que há outros elementos que podem ser aglutinados, incluídos nessa ideia de justificação. E é daí, por exemplo, que você tem, nesse período do ápice da Reforma, no século XVI, a venda de indulgências que eram realizadas pela Igreja Católica com o intuito, por exemplo, de provocar no indivíduo uma sensação de proximidade com Deus em alguns setores, em alguns segmentos. Então, observe que a justificação pela fé é o ponto principal que provoca a ruptura entre protestantes e católicos romanos.
Esse é o tema principal. Há outros temas? Podemos falar de intercessão de santos, podemos falar de Maria, podemos falar de diversas coisas, mas o ponto-chave central é a justificação somente pela fé. Algo rejeitado pelos católicos romanos, mas algo que nós ensinamos porque cremos que Cristo nos salvou de fato, e que é a fé no nosso Senhor, que não é uma obra nossa, que nos garante, de fato, a morada celestial com o Pai. Então vejam, irmãos, observem o que eu coloquei aí logo abaixo da citação do credo da Calcedônia. É dito o seguinte: apesar disso, que é a doutrina das duas naturezas de Cristo, não é? Um ponto-chave pode ser entendido como divisor máximo dos protestantes e dos católicos. Trata-se da doutrina da justificação pela fé somente. Dessa doutrina deriva-se o solus Christus. Dizer que a justificação é pela fé também é algo afirmado pelos romanistas, pelos católicos romanos. Mas dizer que ela é somente pela fé e fé somente em Cristo Jesus é algo necessariamente protestante. Dizer que a salvação é somente pela fé, a justificação é somente pela fé em Cristo Jesus, é um traço protestante. E quando eu digo que é um traço protestante, eu não digo que é uma invenção nossa, mas digo que é um ensino da Escritura que nós trouxemos à tona, fizemos com que ele retornasse à boca das pessoas, à mente dos irmãos em Cristo, ao coração dos homens que estavam aprisionados numa espécie de falso cristianismo. Então, de fato, eu coloquei a pergunta aí: como é que nós podemos definir solus Christus? E por que é que eu falei que solus Christus deriva da justificação somente pela fé? A ideia é que, se eu sou justificado somente pela fé, essa palavrinha, ela pede uma espécie de complementação. Fé em quê? Porque eu posso ter fé na minha vida, eu posso ter fé nos meus amigos, eu posso ter fé no meu emprego, eu posso ter fé, talvez, na energia do universo. Há diversas pessoas que manifestam que têm fé, que têm crença, que creem. Não é fé em Cristo Jesus, é fé no Senhor. Então esse é o ponto. Solus Christus, necessariamente, é uma consequência inevitável da justificação pela fé. Porque a fé tem que ser em algo. E esse algo é o Cristo morto e ressuscitado. Vejam, irmãos, eu coloquei o seguinte aí, e peço que os irmãos acompanhem comigo. Como é que a gente pode definir solus Christus? Esse é o conceito, irmãos. É claro que é um conceito que não é robusto ao extremo, mas creio que ele é extremamente funcional. Podemos entender, os irmãos localizaram essa parte, esse segmento aí, tem uma pergunta em negrito, não é do lado direito: como podemos então definir solus Christus? E há o conceito abaixo. Podemos entender como uma expressão que resume a doutrina bíblica de que a salvação do homem não se dá por outro meio além da fé em Cristo, somente. Isso significa dizer que fora de Cristo não há salvação, que a fé é somente no Filho de Deus e que a graça é concedida por meio da obra do Filho. Veja, no catolicismo romano existe uma expressão que é muito famosa, uma expressão latina que é nulla salus extra ecclesia, que significa fora da igreja não há salvação. Quando essa expressão é afirmada, em certo sentido ela está correta. Quando se diz que fora da igreja não há salvação, eu posso entender isso como correto se entendo que a igreja é o corpo de Cristo Jesus. E todo aquele que é salvo pertence a esse corpo e necessariamente é parte da igreja católica, que significa universal. A igreja de todos os crentes, ou melhor, a comunidade de todos os crentes espalhados pela terra. Isso é uma verdade. Agora, dizer que fora da igreja católica apostólica romana não existe salvação, que é a afirmação feita pelo catolicismo romano, quando eles dizem que fora da igreja não há salvação, eles estão querendo dizer o seguinte: fora da barca de São Pedro, como eles chamam, fora do catolicismo romano, fora daqui não há salvação.
aí eu entro num problema muito sério. Porque a ideia é que, e é a visão que eles defendem, a igreja, de certo modo, possui um depósito, uma espécie de depósito de graça. E só a igreja tem o poder de entregar ou conceder esse depósito aos homens. De modo que, sem esse tesouro, sem essa graça que a igreja tem o poder de conferir aos homens, eles ficam em estado de condenação. Basicamente, a ideia é que se a igreja não está a oferecer para os homens os sacramentos, os meios de graça que eles professam ou que ensinam, que são bem mais amplos do que os nossos, nós falamos apenas de 2 sacramentos, eles falam de 7 sacramentos. Então, se o crente ou o homem não recebe esses sacramentos, as chances de ele ir ao inferno são altíssimas. Então, a ideia é que na estrutura católica, na estrutura do catolicismo romano, nós não temos somente pela fé em termos de justificação. Nós temos a fé somente no protestantismo reformado e temos a fé e acréscimos na estrutura católica romana. Então esse é um ponto de distinção. A nossa afirmação é diferente. Nós afirmamos que fora de Cristo não há salvação. O que significa dizer que não há possibilidade alguma de o homem ser salvo se não for por meio da obra de Cristo. O que eu estou tentando falar para os irmãos aqui é que nós cremos que para o indivíduo ser salvo é necessário fé em Cristo Jesus. E isto significa dizer que o indivíduo não depende de uma estrutura física para poder ser salvo, que ele não depende da sua conduta para ser salvo, que ele não depende do seu zelo quanto à lei do Senhor para ser salvo. Ele depende de Cristo, e de Cristo exclusivamente. A confissão de fé deixa muito claro esse trabalho de Cristo Jesus. Se os irmãos puderem acompanhar aí, vão ver que eu coloquei uma outra citação da nossa confissão. Capítulo 7, parágrafo 2, do lado direito do material, na primeira página, os irmãos vão encontrar uma citação que diz o seguinte: ademais, tendo o homem trazido a si mesmo a maldição da lei por sua queda, aprove ao Senhor fazer um pacto de graça, no qual ele oferece livremente aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele, para que eles sejam salvos, e prometendo dar a todos os que são ordenados para a vida eterna o seu Espírito Santo, para torná-los dispostos e capazes de crer. O que nossa confissão estabelece é que nós cremos numa estrutura hermenêutica, numa compreensão da Bíblia, numa leitura da Escritura, que nos mostra um pacto que o Senhor fez com Adão, e esse pacto garantiria a Adão uma recompensa se ele obedecesse, mas haveria uma punição se ele desobedecesse. O Senhor diz a Adão que de toda a árvore do jardim ele poderia comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela ele comesse, certamente ele morreria. Então havia aí uma espécie de pacto feito por Deus com o homem. Se ele obedecesse, inevitavelmente ele não morreria. Isso significa a vida eterna. Havia uma recompensa para o homem caso ele não comesse do fruto. Mas se ele comesse, certamente ele morreria. E quando o homem come, quando o homem se responsabiliza, ele quebra o termo do pacto. Aquele pacto feito entre Deus e a criatura já não existe mais naqueles termos, porque foi quebrado. E a consequência, ela é adquirida pelo homem, por responsabilidade do homem. E o que acontece diante disso? O homem morre. No momento em que Adão comeu, Adão morreu espiritualmente. Porque as suas faculdades foram afetadas, o seu ser foi afetado pelo pecado, de modo que nada que ele fizesse agora poderia garantir diante do Senhor Deus o favor do perdão dos pecados e da salvação. Nada que Adão fizesse. É por isso que em Romanos capítulo 3, versículo 23 está escrito: porque todos pecaram
e carecem ou foram destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Se todos pecarem, o salário do pecado é a morte, significa dizer que não há meio algum para o homem, diante do que ele fizer, para obter do Senhor Deus a salvação. Não há nada que o homem possa fazer. Se o homem obedecer toda a lei, ainda com isso, não será suficiente para garantir a redenção daquilo que foi feito lá no jardim. Se o homem obedecesse toda a lei e ele não consegue fazer isso, ainda assim não seria suficiente. O objetivo, a finalidade da lei não era para salvar o homem na antiga aliança. A finalidade da lei era para deixar evidente o nosso pecado. Era deixar ainda mais claro o fato de que nós não conseguimos cumprir aqueles termos. Observe, o Senhor nos deu um princípio moral, que são os 10 mandamentos. E eu vou citar aqui um deles, que é talvez o mais simples de se explicar, talvez, para alguns, que é guardar o dia do Senhor. E perceba que é um preceito simples, mas que nós, como cristãos hoje, muitas vezes falhamos. Quebramos o mandamento. Muitas vezes no domingo, a vontade de muitos irmãos, e às vezes os irmãos fazem isso, é sair, passear, comer e jogam a seguinte afirmação: ah, mas é o meu único dia de folga, vou fazer o quê? Ou seja, que o Senhor, Ele me entenda, Ele tem que me entender. Então é como se eu pudesse relativizar as coisas. Essa é a minha conduta como criatura. É por isso que a Escritura deixa muito claro que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda a Deus. Todos se desviaram, todos se fizeram inúteis. Só que a mesma Escritura que apresenta isso, nos fala, como o pastor Will leu no começo, em Atos 4:12, ou em outros textos que vamos ler aqui, que de forma gratuita o Senhor nos concedeu no amado Cristo Jesus a redenção que nós não poderíamos obter por nós mesmos. A redenção que nós não conseguiríamos obter pelos nossos méritos, recebemos pelos méritos de Cristo, pela obra operada por Ele. É por isso que é dito, vou fazer a leitura, vou reler aqui apenas um trechinho do que eu li, do capítulo 7, parágrafo 2 da confissão. Veja o que é dito. É uma expressão muito importante para nós agora aqui. Observem, tendo o homem trazido a si mesmo a maldição da lei. Perceba que a nossa base de fé confessional deixa muito claro que a responsabilidade da queda é inteiramente humana. Tendo o homem trazido a si mesmo a maldição da lei por sua queda, aprove ao Senhor. Então veja, de um lado eu tenho um homem em ruína que cai, do outro lado eu tenho um Deus benevolente que se compadece. Aprove ao Senhor fazer um pacto de graça, no qual Ele oferece livremente aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo. Então, se por um lado eu tenho o homem pecando e quebrando os termos do pacto, da aliança que foi feita com Adão lá no jardim, que era o nosso representante, por outro lado eu tenho o Senhor estabelecendo um pacto de graça, no qual Ele oferece a nós, criaturas suas, depravadas e pecadoras, por meio da morte do seu Filho, a redenção e o perdão dos pecados. Então perceba que a estrutura de salvação é necessariamente solos Christus, somente Cristo. Perceba que a obra operada foi somente por Cristo. Nós não participamos do ato de redenção dos nossos próprios pecados. Nós não tivemos uma participação ativa nisso, mas o Senhor Cristo exerceu esse papel. Ele é o Senhor da nova aliança. E eu gostaria de ler com os irmãos os 2 textos, coloquei no material também, está do lado esquerdo aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9, está no material, e Hebreus 9:15. Vejam o que está escrito. Paulo diz em 2 Timóteo: portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, olha o verbo, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça,
E esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Observe como a Bíblia é clara em nos ensinar essa doutrina, de que não é por nossas obras, mas é por meio da benevolência do Senhor Deus, nos concedendo a graça esta, repito, que nos foi dada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hebreus 9,15, escrito também por Paulo, penso eu, diz o seguinte: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, Cristo Jesus, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Ele é o mediador da nova aliança. Vejam a beleza disso. Eu gostaria de explicar brevemente esse conceito. Entre Deus e as criaturas, existe uma distância tal que o homem é incapaz de compreender o Senhor. Paulo em Romanos faz até uma doxologia, uma espécie de hino de louvor a Deus, e ele diz: quem entendeu a mente do Senhor? É uma pergunta que já tem resposta. Ninguém. Ninguém entende a mente do Senhor. Quão insondáveis são os seus juízos? Nós não entendemos a grandeza de Deus. E com o pecado, com a queda, a coisa ficou ainda pior. Ficou pior. Franklin Ferreira fala que nós, por sermos a imagem de Deus, imago Dei, com a queda, éramos como um espelho, e esse espelho refletia a imagem do Senhor. E a queda foi literalmente uma queda. O espelho caiu, quebrou e ficou estilhaçado. Ainda se reflete a imagem de Deus? Sim, de um modo totalmente quebrado. De modo que você não consegue entender bem aquilo. Porque é um espelho totalmente quebradiço, então você não consegue ver aquilo de forma nítida e perfeita. É o homem depois da queda. O homem depois da queda, ele está nesse estado, ele não é mais aquela criatura feita de modo moralmente reto e justo, por conta da corrupção do pecado. Então, entre Deus e as criaturas, existe uma distância tal, como nós falamos agora, que é impossível ao homem, por meio de suas obras, obter o favor de salvação. Isso significa dizer que não haveria injustiça da parte de Deus se todos os homens fossem condenados ao inferno. O que eu estou tentando dizer é que, da parte do Senhor Deus, não é injusto se ele lançasse os homens pela sua própria conduta e obra, o homem pela sua conduta e pela sua obra, se ele lançasse ele na condenação. Não haveria injustiça da parte de Deus, porque o salário do pecado é a morte. E observem, quando nós pensamos na ideia de Cristo como mediador, o que significa é o seguinte: que entre as criaturas e o Criador, Cristo se põe no meio. É como se Cristo fosse uma espécie de, quem fala isso é o pastor Jonas Madureira, uma espécie de lente. Deus olha para nós e há Cristo no meio, como uma lente, de modo que quando Ele nos enxerga, por mais que nós não tenhamos obtido a salvação, Cristo a obteve por nós, e Cristo, quando olha para nós, nos vê como justos, não graças às nossas obras, mas graças à perfeita obra de Cristo. Isso é a mediação. Cristo nos uniu ao Pai novamente. Cristo nos garantiu a reconciliação e o direito de sermos chamados de filhos de fato. É graças a essa mediação, é graças ao fato de Cristo estarem entre Deus e nós no meio. Os seus méritos, a sua perfeita obediência, a sua morte, o seu sangue derramado, os méritos de Cristo foram aplicados em nós. Eles foram lançados sobre nós. De modo que, se somos salvos, é por conta desse trabalho mediador. É porque nós fomos sarados, não porque passamos metiolate na ferida, mas fomos sarados pelas suas pisaduras. Foi por isso que fomos sarados. Então Cristo ele exerce um trabalho tal que ele, como na sua tríplice função,
de rei, sacerdote e profeta, garante a nós que os seus méritos sejam lançados sobre nós. E não somente que os seus méritos sejam lançados sobre nós, mas que o castigo que era nosso seja lançado sobre ele, e foi lançado sobre ele. Afinal, quem foi chamado de maldito, ou quem foi considerado maldito por ser pendurado no madeiro, não fui eu, não foi você, foi Cristo, foi o nosso Senhor. E Paulo fala a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, se os irmãos podem virar aí a página, se não tiverem virado, no verso, na segunda página do material, Paulo diz o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Veja que agora nós já entramos nas evidências bíblicas, no ensino escriturístico, de que, de fato, a salvação é somente pela fé em Cristo. O apóstolo Paulo não diz que há alguém para além. Ele diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Um só mediador. O homem Cristo Jesus. É aqui talvez que nós encontramos também uma forte distinção entre nós e os católicos romanos. Um dos pontos que foi levantado no decorrer da história do protestantismo é a nossa rejeição aos dogmas marianos, ao ensino de que Maria ela é uma medianeira. O que significa dizer, se Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens, Cristo está no meio, entre Cristo e os homens está Maria, como sua mãe e intercessora. Então, no nosso caso, nós não temos, existe Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Graças, do Socorro, mas não existe uma Nossa Senhora dos Evangélicos. Não tem uma dessas, não é? Nem uma Nossa Senhora dos Reformados, nós não temos uma dessas. Não é? Nós não cremos nisso. Mas existe um ponto importante a ser estabelecido. E eu vou entrar nesse ponto daqui a pouquinho, mas a origem ou a razão para a ascensão de Maria no contexto cristão, nos primeiros séculos da igreja, se dá por uma razão pagã. É por paganismo. Isso não sou eu quem afirma sozinho. Autores católicos e estudiosos católicos também conseguem enxergar isso. Isso se dá porque na região de Éfeso, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, onde Maria de fato foi afirmada como a mãe de Deus, as pessoas entraram em êxtase porque elas tinham uma tradição de uma veneração a deusas, mulheres. E isso era algo que o cristianismo deixava a desejar. O cristianismo deixava a desejar a figura feminina quanto divina. Então, quando Maria foi entendida como mãe de Deus, isso gerou uma alegria tão grande, uma comoção tão grande, que as pessoas começaram a se apegar a isso. E gerou o que nós temos hoje, por exemplo, que é essa atividade católica tão devotada a Maria. Mas vamos retornar aqui para os textos, as evidências bíblicas de que, de fato, a obra pertence ao Senhor Jesus Cristo, que os méritos são realmente dele. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 20, diz o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Irmãos, os puritanos, quando liam textos da Escritura, eles conseguiam sugar o máximo que eles tinham para sugar de um versículo só da Bíblia. De um único versículo, eles conseguiam extrair o máximo que eles podiam. Eles faziam muito isso. A prática da meditação da Escritura, que fazia com que esses puritanos conseguissem extrair tesouros de um único texto da Bíblia. Isso era um hábito entre eles, e nós não temos aqui a oportunidade, o tempo de fazer isso, gastar horas e horas, mas olhem para o texto e enxerguem assim no texto, irmãos. Observem isso, que talvez a grandeza da obra de Cristo e o solos Cristo se torne mais evidente na sua mente e no seu coração. Observe o que nos é dito por Pedro. Não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados.
Observem a beleza disso. A sua maneira vazia de viver. Olhe para você mesmo e tente pensar e tente refletir o que é a sua vida sem Cristo. O que era a sua vida sem Cristo? Olhe para o seu passado, olhe para as suas escolhas, olhe para os seus pensamentos, olhe para o seu modo de agir e pense o que era a sua vida sem Cristo. De acordo com Pedro, nós somos redimidos de uma maneira vazia de viver. E por que uma maneira vazia? Mas eu tinha família, eu tinha mulher, eu tinha filho já, eu já tinha um lar para cuidar, eu tinha tudo isso. Mas se nós temos tudo isso e não temos a Cristo, o que é que nós temos, irmãos? O que é que nós temos? Se nós temos uma boa vida, aparentemente, se temos um bom trabalho, se temos prosperidade financeira, se temos filhos maravilhosos, uma esposa incrível, um marido incrível, mas se não temos a Cristo, o que é que nós temos? O nosso coração precisa amar o Senhor Jesus Cristo. Aqui não se trata apenas de entender a grandeza da sua obra, se trata de entender que nós precisamos amar o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter afeto por Ele, nós precisamos desejá-lo, nós temos que amá-lo, nós temos que pensar no Mestre, nós precisamos ter uma sensação de ansiedade em saber que breve nós nos encontraremos com o Senhor e nós precisamos sentir terror na nossa mente em pensar numa vida sem Cristo, que é uma maneira vazia de viver. Nós não fomos redimidos, nós não fomos resgatados, nós não fomos restaurados por meio das coisas perecíveis. Irmãos, nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. O sangue do nosso Senhor foi derramado. O sangue do nosso Cristo foi vertido na cruz. Isso precisa nos despertar um sentimento de afeto pelo Senhor, de amor por Cristo e pela sua obra. Vejam, irmãos, há outros textos aqui que nos apresentam a grandeza de Cristo. Gálatas capítulo 4, do verso 3 a 5, nós encontramos o seguinte: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. João, que escreve um evangelho extremamente apologético, incrível, diz no capítulo 1, do verso 1 e o verso 14, na verdade: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Hebreus 2,14 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. É nisso que cremos. Sempre a Escritura nos declarando que a obra de salvação pertence ao Senhor Jesus Cristo. É mérito dele, foi executada por ele, porque quando a Bíblia fala sobre nós, o que ela nos diz é que estávamos numa maneira vazia de viver. O que ela nos diz é que estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. Qual é a nossa participação nisso tudo? A nossa participação é, talvez, pedir socorro. Está em estado deplorável de ruína. E o Senhor, por sua misericórdia e benevolência, entrou num estado de humilhação. Vejam o que é escrito, irmãos. Ele tornou-se carne, João capítulo 1, versículo 14. Hebreus 2,14 diz que ele participou dessa condição humana. O Senhor entrou num estado de humilhação, porque sendo Deus, Criador de todo o universo, ele se fez homem. Ele entrou num estado de humilhação, não para mostrar o quão benevolente ele era, mas para resgatar você do seu próprio pecado. E aqui, irmãos, agora que nós conseguimos entender o que é essa afirmação de solos Christus, e agora que conseguimos enxergar que a Escritura de fato nos entrega a verdade, de que a obra de salvação pertence ao Senhor, falemos um pouco sobre a perspectiva católica romana e como é que isso se diferencia da nossa visão como reformados,
especificamente como cristãos confessionais. Vejam, eu quero ler um pouco. No século XVI, encontramos um catolicismo robusto. É o terceiro tópico, irmãos. Está aí na parte final da segunda página, para o lado direito, não é? O problema do catolicismo romano, o título é esse. No século XVI, encontramos um catolicismo robusto e repleto de influências sobre a vida do povo comum. As pessoas, de um modo geral, não viviam seguras na obra de Cristo, mas num tipo de dependência sacramental. Como é que isso funcionava? A igreja conseguiu criar a ideia de que o sujeito, o crente, chamemos assim, ele precisava da igreja para ser salvo. Ele dependia da igreja, ele precisava dela. E nesse caso, da Igreja Católica Romana. E eles desenvolveram ao longo do tempo um sistema de sacramentos que garantia que esse indivíduo, durante toda a sua vida, precisasse desses sacramentos para que ele pudesse ser salvo. Exemplo, quando o indivíduo nascia, ele precisava do batismo. E o batismo católico romano não é igual ao batismo dos presbiterianos. Por mais que haja a semelhança quanto às crianças batizadas, os infantes, a perspectiva é completamente distinta. O batismo católico romano emprega uma expressão latina que é ex opere operato, que significa pela obra operada. Então, de certo modo, o batismo ele concede graça pelo próprio ato. Não é como se houvesse a necessidade de um indivíduo crer, como no caso dos batistas, Nós entendemos que o indivíduo precisa crer. Ele precisa ter fé no Senhor Jesus Cristo e ser batizado posteriormente. Os católicos romanos entendem que não há essa necessidade. E ao nascer, o indivíduo precisa do batismo, porque é uma graça conferida ali. E ele não somente precisa do batismo, mas ele precisa da confirmação, que é o crisma. Quem aqui já foi católico, acho que deve ter participado disso. Então, ele precisa ser crismado, ele precisa da confirmação, do recebimento do Espírito Santo. Ele precisa da primeira comunhão. Ele precisa da Eucaristia. Ele precisa, durante toda a sua vida, da confissão de pecados. Se ele for clérigo, ele precisa do sacramento da ordenação. Se ele não for, ele vai precisar do matrimônio, que também é sacramento lá. Então, ao longo da vida toda, ele vai recebendo esses sacramentos. No final da vida, inclusive, ele recebe um sacramento, que é a extrema unção, que é o sacramento final. Então, a igreja segurava o sujeito do começo da vida até o fim. Ele precisava dos 7 sacramentos. Na verdade, dos 6, já que um nem todos recebiam, que é um sacramento destinado apenas a padres, a clérigos em geral. Mas a igreja conseguia sustentar o indivíduo nisso. E o indivíduo entendia que o que ele precisava era necessariamente desses sacramentos para que eles pudessem ser salvos. Se vocês assistirem, por exemplo, a qualquer aula do padre Paulo Ricardo, eu já assisti a aulas dele, alguns conteúdos eu confesso que ele tem uma boa didática, é um excelente didata, um excelente professor, mas não é um protestante. Então, quando você começa a escutá-lo, você percebe que em algum momento ele vai começar a caminhar num viés tortuoso e de repente ele está falando várias abobrinhas. Mas o padre Paulo Ricardo diz algo que é interessante. Ele fala: por que é que eu não estou na igreja protestante? Porque lá não tem os sacramentos. Ele diz isso. Então perceba que a visão é a mesma, não mudou. A visão é a mesma do catolicismo romano. Eles entendem que os sacramentos são necessários para que o indivíduo seja salvo. Aí nesse momento a gente já tem aquilo que Paulo condena lá em Gálatas. Paulo fala que se alguém apresentar um outro evangelho, que seja anátema. Então, se eu tenho um evangelho que me ensina que eu preciso de Cristo e outra coisa, já não é mais o evangelho, é outro evangelho. Que na verdade não é o evangelho, é anátema. É isso que Paulo deixa muito claro. Porque o que estava acontecendo era parecido lá nas igrejas da Galácia. Paulo estava revoltado, enfesado, chateado com os irmãos da Galácia, porque eles estavam absorvendo acréscimos. Não é que eles tinham deixado de crer em Cristo, mas eles estavam entendendo da seguinte forma: eu preciso de Cristo, mas preciso também da circuncisão. Eu preciso de Cristo, mas preciso seguir aqui algumas leis dietéticas. Então eles estavam acrescentando. O problema era isso, era Cristo e outras coisas. E o catolicismo romano faz isso. É Cristo e outras coisas. É aí onde eu entro no ponto de embate. É aí onde nós temos, um ponto problemático. Porque desde o nascimento até a morte, o indivíduo ele depende da igreja. E a igreja acaba assumindo uma posição de igreja superpoderosa, hiperpoderosa, mega poderosa. A igreja assume uma posição na qual ela tem um poder, uma detenção de graça que só ela pode conceder ao indivíduo.
Por exemplo, se você falar com qualquer católico romano sobre a Santa Ceia, ele vai dizer que você não tem, você não participa da ceia. Porque ele vai dizer que você faz um teatro. Porque ele vai dizer o seguinte, não, a ceia, que eles chamam mais de Eucaristia do que ceia, a Eucaristia só existe na Igreja Católica. Só lá, onde você tem o Cristo vivo lá, presente, já que eles creem assim, que o pão se torna realmente o corpo de Cristo, que o vinho realmente se torna o sangue. Eles vão dizer que aqui a gente não tem isso, aqui a gente faz um teatro, é o que eles vão afirmar. Mas por quê? É porque eles têm respaldo escriturístico para isso? Não, é porque eles não dependem da Escritura somente. É porque no catolicismo romano não é somente escritura, não é sola escritura. Eles rejeitam sola escritura. Eles confiam na escritura, mas na mesma balança, ou no mesmo peso, no mesmo nível, eles confiam na tradição da igreja. Eles confiam nas encíclicas papais, nas bulas papais, nos documentos da igreja, no mesmo nível. Então esse é o problema maior do catolicismo romano. E para Lutero, eu coloquei isso no material, inclusive, Lutero tinha um problema sério com isso, porque ele entendia que a igreja, ela fazia do sacramento uma espécie de prisão, ela aprisionava o indivíduo. Então ele tinha que viver dentro da igreja, na estrutura católica. Ele tinha que pertencer a essa estrutura. E o trabalho dos reformadores, dos primeiros reformadores, Calvino foi um deles, o trabalho deles foi mostrar que à luz da Escritura a coisa não funciona assim. Porque, de fato, sacramento enquanto sacramento, só há dois na Escritura. Duas ordenanças que o Senhor nos deu, o batismo e a ceia do Senhor. Então houve um trabalho que foi desenvolvido não somente por Lutero, mas principalmente por Calvino, acerca desses dois eventos que são tão importantes para nós, o batismo e a ceia, que de fato conferem graça ao crente. Mas aí é que está o ponto. Enquanto no catolicismo romano a graça era concedida através de sacramentos, os reformados trouxeram o ensino de que a graça era concedida por meio de Cristo e não da prática sacramental. E é aí onde você tem um problema, porque quando as pessoas começam a conhecer essa verdade e abandonar o catolicismo, você passa a ter um catolicismo que perde a força. E perdendo a força, ele tenta reagir e reage. Se a gente for parar para estudar um pouquinho de história, isso aqui, por exemplo, ecoa no Brasil. Quando o Brasil foi descoberto, como costumam dizer, houve um momento aqui em que calvinistas holandeses estiveram no Brasil. Nós temos isso até nos livros de história, eles chamam de Brasil holandês. Houve um período em que calvinistas vieram para o Brasil. Houve cultos feitos por calvinistas aqui. E eles foram expulsos pela Igreja Católica, porque era uma tentativa de reagir ao protestantismo. Eles queriam reagir ao que eles consideravam como uma espécie, eles consideravam uma heresia, que é a heresia protestante na percepção deles. Então, negar a graça sacramental era negar essa prática católica que segurava os homens e as mulheres. Era dizer que para o catolicismo que a Escritura não ensinava isso, era bater de frente. Foi o que eles fizeram. É por isso que boa parte deles sofreram tanto. Mas veja, irmãos, para além disso, para além desse problema do catolicismo romano, que é a tentativa de aprisionar o sujeito por meio dos sacramentos, que era algo comum, ainda hoje, na verdade, nós temos uma outra questão. A Igreja Católica defendia não os solos Cristos, mas Cristos e a prática sacramental. Cristo Jesus e a prática sacramental. Só que há uma outra adição católica romana que também é problemática. Cristo e Maria. Uma mariologia diferente daquela que nós entendemos ou estudamos. E aqui eu coloquei pouca coisa, mas veja, houve um concílio na cidade de Éfeso. Eu coloquei só um parágrafozinho. E vejam, o que aconteceu nesse concílio? Há um livro, eu recomendo muito, chamado História das Heresias. Eu coloquei um fragmento desse livro aqui, é de um autor chamado Rocco Frangiotti. Ele é católico, mas fique tranquilo, pastor, eu já li o livro 2 vezes e é muito bom. Não tem nada de herético nele. Mas ele traça o desenvolvimento do cristianismo nos 6 primeiros séculos. E observem o que ele diz. Eu coloquei uma citação aí, está em itálico, irmãos. Leiam aí. Acharam aí a citação? Pronto. A partir de Éfeso, Maria se torna a deusa da fecundidade, do amor, da beleza, da virgindade, a criatura mais nobre de todas que a história conhecera.
Em certas épocas, Maria ameaçou tomar o lugar do filho no coração de muitos fiéis. O Concílio de Éfeso definiu de modo mais claro um termo que os católicos romanos usam muito e que não é errado nós utilizarmos, que é Theotokos, que significa mãe de Deus. Irmãos, esse termo, mãe de Deus, na verdade não fala tanto de Maria. Ele fala mais de Cristo do que de Maria. Ao afirmar que Maria é mãe de Deus, o que se quer dizer é que aquele que estava no ventre da Virgem, de fato era verdadeiro Deus. É isso que se quer dizer. Que o Filho, no ventre da Virgem, não era parcialmente Deus, ou um Deus menor. Porque o problema da época aqui é que se havia essa proposição de que Cristo não era de fato Deus, mas sim um termo que é Deutero Deus, um Deus menor, um Deus segundo. E a tentativa, ao afirmar Theotokos, mãe de Deus, era mostrar ou deixar claro que Maria de fato era mãe do Deus vivo. Quem estava no ventre dela era o Deus vivo, e não um segundo Deus ou um Deus menor. Não estava no ventre de Maria o nosso Senhor Pai de Jesus Cristo. Não estava no ventre de Maria o Espírito Santo. Não. Cristo, o Filho. E todos nós sabemos que o axioma da Trindade é que nós cremos em um único Deus, em essência, em substância, que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De modo que não são três deuses, mas um único Deus vivo e verdadeiro. E três pessoas. Esse é o dogma da Trindade. Isso é a Trindade. Então, Deus, o Pai, é o Filho? Não. O Filho é o Espírito Santo? Não. Mas o Pai é Deus. O Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, se o Filho é Deus e o Filho estava no ventre da Virgem, Maria é, portanto, mãe de Deus. Embora não mãe do Pai, nem mãe do Espírito Santo. E veja, o problema que foi gerado é que, em vez de a ênfase ter sido dada para Cristo, que era o objetivo, a ênfase foi dada para Maria. Porque Éfeso era uma cidade que possuía deusas mulheres, por mais redundante que isso possa parecer. A ideia de divindades femininas, como Ártemis, por exemplo, Diana também. Então havia divindades ali, mulheres, e com a propagação do cristianismo nesse período, como eu disse agora há pouco aos irmãos, isso foi sendo dirimido, retirado, e as pessoas sentiam ainda uma necessidade de uma espécie de conforto feminino em relação à fé. É por essa razão que quando o concílio estabeleceu Theotokos, Maria, mãe de Deus, a história conta que as pessoas saíram fazendo festa, comemorações enormes pela cidade de Éfeso. As pessoas saíam pelas ruas gritando e comemorando, festejando Maria. E aí o que aconteceu com isso? A propagação foi tanta que na estrutura da igreja da época, vários segmentos começaram a pensar da seguinte forma, e vejam que é um raciocínio que parece fazer sentido, mas não faz. Uma das compreensões é que Maria, por ser a mãe do filho, ela necessariamente tem uma proximidade maior com ele. Afinal de contas, toda mãe é, de certo modo, a maior parte dos casos, íntima de seu filho. Então o raciocínio das pessoas era mais ou menos o seguinte, da igreja, na verdade, e consequentemente para as pessoas. Se Deus, ele coloca a Cristo como nosso mediador, de modo que entre Deus, o Senhor, que é santo, que é inatingível, inalcançável, incompreensível, se entre ele e nós está Cristo, quem é que está entre Cristo e nós? Aí veio o acréscimo, Maria. Então eles fizeram uma espécie de escadinha. Deus o Pai é inalcançável, inatingível, você não tem como conhecer a mente do Senhor, ele é santo demais. Só que Cristo também, então eles pegaram a natureza divina de Cristo e exaltaram. Cristo também é muito santo. Cristo é o Senhor, Cristo é o Salvador, é santo, santo, santo. Não dá para conhecer, entender a Cristo. Precisamos de alguém que seja mais próximo dele. Quem é mais próximo de Cristo? A mãe dele. A mãe dele. Então Maria passou a exercer um trabalho no catolicismo chamado de medianeira. Ela faz uma mediação entre nós
e o Filho. E o Filho faz uma mediação entre nós e Deus. Então é como se Maria fosse uma espécie de caminho mais fácil. Ela é um atalho. Em vez de ir direto a Cristo, em vez de ir direto ao Pai, eu vou a Maria, porque ela pode interceder junto a Cristo por mim, em favor de mim. É por isso que eles dizem, rogai por nós, pecadores. Rogai por nós por quê? Porque eles entendem dessa maneira, que ela pode fazer um rogo ao Filho, para que o Filho interceda junto ao Pai. Essa foi a compreensão que foi gerada. E é por essa razão que os próprios autores católicos reconhecem que houve momentos, houve épocas, em que Maria ameaçou tomar o lugar de Cristo. E se você parar para observar bem hoje, olha a estrutura do catolicismo romano. Olha a estrutura dos cânticos. Tem um vídeo que se tornou popular na internet e acabou que eu e alguns irmãos, alguns colegas lá da igreja, alguns irmãos futuramente vão conhecer, a gente começou a brincar porque tinha uma moça lá cantando e ela parecia muito com a irmã de um diácono lá, extremamente idêntica. E ela estava sentada e tinha uma imagem de Maria e a letra da canção era mais ou menos assim: não existe nada que não passe por ela, tudo que eu tenho, eu peço a ela, parece. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Aí a gente viu o vídeo como ela era muito parecida, a gente mandou, olha, virou católica agora, a gente começou com a brincadeira. Mas olhem a sentença. Né? Não existe nada que não passe por ela, tudo que eu tenho, eu peço a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também a Jesus Cristo. Qual é o respaldo da Escritura para isso? E aí eles vão argumentar que Maria é intercessora. A prova bíblica é com o milagre da transformação da água em vinho. Maria não fez uma intercessão lá? Então olha aí, é o respaldo de que eu preciso. Vejam, irmãos, nós precisamos ter uma compreensão muito adequada acerca de Maria. Os neopentecostais e alguns pentecostais, e eu já fui pentecostal por um bom tempo da minha vida, minha mãe é assembleana, ela me criou na Assembleia de Deus, e lá a gente tinha o hábito, nas pregações se ouvia muito falar isso. Maria não é nada, é uma pecadora igual você e eu. Quem é Maria? É só uma mulher. Irmãos, eu confesso a vocês que se alguém começasse a falar assim da minha mãe, eu ficaria muito irritado. Eu não deixaria alguém falar assim com a minha mãe. Eu não deixaria. É minha mãe, eu vou protegê-la. Eu a amo. E eu tenho certeza de que o Senhor Cristo ama Maria como uma mãe de fato. Eu tenho certeza disso. A nossa compreensão de Maria deve ser a compreensão que está na Bíblia. Qual é a compreensão da Escritura? Leamos Lucas rapidamente. Coloquemos aí no Evangelho de Lucas. Capítulo de número 1. Vamos ler o versículo 30 e 31. Primeiro. Lucas, capítulo 1, versos 30 e 31. Diz o seguinte: mas o anjo lhe disse, verso 30, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. No verso de número 42 é dito o seguinte: em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. No versículo 47 e 48 é dito, e o meu espírito, isso aqui é Maria falando, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. 49 diz, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Como é que nós devemos enxergar a Maria? Dessa forma aqui que está na Escritura. Maria é bem-aventurada. Maria é bendita entre as mulheres. Maria é agraciada por Deus. É assim que eu devo enxergá-la. A mãe do meu Senhor, mulher agraciada, bendita entre as mulheres, todas as gerações a chamarão de bem-aventurada.
ela faz uma mediação entre Cristo e eu como pecador, a minha pessoa como pecador e Cristo. Ela faz uma mediação? Não faz. Mas ela carregou o meu Salvador no ventre. Mas ela recebeu do Senhor a graça, ela foi agraciada. E teve o Salvador dos homens no próprio ventre, nas suas entranhas. Nasceu o Cristo. É assim que devemos enxergá-la, como uma mulher que teve uma honra que nenhuma outra terá. Nenhuma outra. Essa é a visão que devemos ter dela. Uma virgem agraciada, Maria, Mãe de Deus, Cristo Jesus. Mas que não passemos disso, porque o que passa disso é papismo, é catolicismo romano e é anti-escritura, porque a escritura não nos dá respaldo para isso de maneira nenhuma, de modo nenhum. Mas que amemos a Maria como Cristo a amou também, como uma irmã em Cristo, devemos amá-la, sabendo que ela recebeu do Senhor uma graça que nenhuma outra mulher receberá, mas que ela estará, assim como todos nós, na eternidade com Deus, assim como qualquer um de nós aqui. E que entendamos, irmãos, para concluir, que o foco dessa aula era exaltar a Cristo como Senhor e Rei. Entendê-lo como aquele que veio para anunciar o reino de Deus, como aquele que veio para cumprir uma obra que é executada exclusivamente por Ele. Cristo anunciou o reino de Deus, Cristo padeceu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue e aplicou todos os méritos de sua obra redentora a nós, aqueles que são salvos. Então que nós tenhamos uma vida de fé no Senhor Jesus Cristo e que nós tenhamos afeto pelo Senhor, amor pelo Senhor, de modo que o desejemos e enchamos os nossos olhos de alegria e lágrimas ao pensar na obra que foi operada por Ele. Porque se estamos aqui hoje, podemos afirmar de fato, é somente por Cristo. Amém? Oremos ao Senhor. Deus Pai, nós rogamos agora em nome do Filho, Cristo Jesus, agradecendo, Senhor, a Ti pela bênção desse estudo, desse aprendizado, que o Senhor conduza aos nossos corações, que o nosso ser, que a nossa unidade, que a nossa inteireza de ser esteja sempre voltado, ó Pai, a Cristo Jesus, amando-o, desejando, almejando o dia em que nós nos encontraremos com o Teu Filho, o dia em que estaremos para sempre com o Senhor, ó Deus. Que nosso coração não nos seja, ó Pai, uma espécie de máquina que nos conduz ao pecado, mas que mortifiquemos a nossa carne, ó Deus, para que sejamos cada vez mais espirituais e que nutramos cada vez mais, não somente amor pelo nosso Salvador, mas amor pelo seu corpo também, pelos nossos irmãos. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.